Levante as tuas mãos ao Senhor uma vez mais. É sinal de entrega, de rendição. Aleluia. Rendido estamos aos pés do Senhor. Pai, te agradecemos pela noite que passou. Pudemos deitar, dormir, acordar, estar vivos, porque o Senhor conservou, preservou as nossas vidas, porque o teu propósito para cada um de nós está inacabado. Conduza-nos nesta manhã de quarta-feira, conduza-nos, fala conosco, dai-nos a tua graça, a tua unção seja liberada, totalmente liberada, a unção que quebra, despedaça o jugo, a unção que alivia o peso da carga dos ombros, a unção que nos ensina todas as coisas e que permanece em nós. No nome de Jesus, seja assim, Pai. Amém. Dá um abraço aí no pastor, na pastora que está ao teu lado. Diga: meu irmão, bom dia na paz e na graça de Cristo. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio, com chuva ou sem chuva. Glória a Deus. Tomai os vossos assentos, queridos. Maravilha. Chega esse púlpito mais um pouquinho para cá ainda, por favor, irmão. Fica bem distribuído aqui. Tome os seus assentos. Muito bem. Aí é. Acho que está aqui mesmo, fica melhor. Tá bom, obrigado. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos coordenadores, os nossos pastores, pastoras. Meu abraço, que Deus os abençoe poderosamente nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de fevereiro, de novembro, dia dos vivos. Quem está vivo aí, faz um barulho. Amém. Os irmãos sabem que quem nasce duas vezes, morre apenas uma. Quem nasce uma, morrerá duas vezes. É ou não é? Quem nasce duas, se Jesus não vier antes, vai morrer uma só. E quem nasceu uma, morrerá duas. Entendeu, né? Quem nasceu só para o mundo natural e não conheceu Jesus e não nasceu de novo, vai morrer duas, fisicamente e eternamente. Quem nasceu duas, nasceu para o mundo natural e nasceu de novo, se Jesus não vier, morre só uma. E se ele vier antes, não morre nenhuma. Aleluia! Muito bem. Irmãos, eu disse que nós iríamos dividir esta nossa primeira reunião geral de pastores e pastoras em duas etapas. Uma etapa de um devocional, já oramos, já louvamos. Eu vou compartilhar uma breve palavra e depois nós vamos entrar na segunda fase desta nossa reunião. Amém? Esteja com seu coração bem dilatado, bem aberto, tá bom? Para tudo aquilo que você vai ouvir, tudo aquilo que você vai receber. Nós estamos aqui para pensar a igreja. Amém? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E Ele entregou em nossas mãos a incumbência, a grande responsabilidade de zelar dela, não é? De alimentá-la, de protegê-la, de instruí-la,
de edificá-la na palavra, até o dia da sua vinda, para receber a noiva. Quem tem a noiva é o noivo, não esqueça disso. João Batista foi poderosamente ousado, quando quiseram inflar o ego dele, estimular, quem sabe, um sentimento que não era o dele, não era a identidade dele, não era o chamado dele. Muitos diziam com um tom assim de incentivo para o mal: não serias tu o Messias? Olha o sucesso, olha as multidões no deserto, olha as multidões descendo as águas. Não seria tu, João, o Messias? Ele tinha consciência de quem era, qual era a sua identidade, qual era a sua missão. Foi nesse contexto que ele diz: eu sou apenas o amigo do noivo. Quem tem a noiva é um noivo. O amigo do noivo se alegra com a chegada do noivo. Ele tinha consciência que ele era o precursor do noivo, do Messias. Ele tinha consciência que ele era apenas a voz do que clama no deserto, conclamando o povo para aprainar os montes, encher os vales e acertar os caminhos tortuosos. Então não pegou em João. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. A noiva não pertence ao amigo do noivo. A noiva não pertence a mim, não pertence ao bispo Palarone, não pertence aos pastores, às pastoras, pertence ao noivo. E nós estamos felizes por sermos amigos do noivo, cooperadores no reino. É muita graça, é muita graça. O Senhor nos inseriu no projeto, numa engrenagem eterna, para sermos seus cooperadores. Esse é o título fantástico. De Deus sois cooperadores. O que é cooperador? Que opera juntos, em parceria, para alcançar um propósito. Quem está agradecido por ser um cooperador no reino? Amigo do noivo. Quem é amigo do noivo aí? Quem é amiga da noiva aí? Glória a Deus. Amém, irmãos? E depois Jesus dá a declaração mais poderosa a respeito de João. Tem água caindo aqui. É profético. Qual a declaração que Jesus dá? Dos nascidos de mulher. Olha só, irmãos. Dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João. Que coisa tremenda, né? E eram primos, contemporâneos. João exerceu o ministério primeiro, explodiu. Depois veio o primozinho lá de Nazaré, 6 meses mais jovem, mas ele era o Messias. Não houve competição entre eles. Não houve peleja, dissensão, quem era o maior. Cada um tinha ciência da sua identidade e da sua missão. Quem somos e para que somos? Identidade e missão, mas é um outro tema. Deixa eu compartilhar com os irmãos, feito essa introdução, uma breve reflexão sobre os 3 testes da lealdade. Outro dia eu falei aqui 7 sinais da deslealdade, foi negativo. Mas glória a Deus que não detectamos pelo Espírito ninguém entre nós com 1, ou 2, ou 3, ou 5 sinais
da deslealdade. Eu profetizo. Levante a mão e receba aí. Glória a Deus. Eu quero abordar agora os 3 testes da lealdade. Lealdade ao Senhor, lealdade à palavra, lealdade à cadeia de autoridade que o Senhor estabeleceu e estabelece sobre nós. Primeiro eu quero que os irmãos leiam 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O requisito maior para mim e para você está em 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, coloca Arque, Almeida Revista Corrigida. Além disso, requer-se nos dispenseiros, é outra tradução que fala ministros, que cada um se ache fiel. Vamos repetir esse texto? Vamos, juntos? No 3. 1, 2, 3. Pode melhorar, irmãos, aumente o volume aí. Como diz lá no Nordeste, tempera a garganta aí. Sai todo pigarro. Vamos lá, no 3, eu estou animado. Tem fogo de Deus aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Só as mulheres. Quer ver essa voz aguda, linda das irmãs? Vai dar um banho. 1, 2, 3. Aleluia. Os homens agora com esse vozeirão. 1, 2, 3. Vamos misturar agora as vozes. 1, 2, 3. Irmãos, a primeira e maior qualidade que o Senhor precisa encontrar em nós e que nós precisamos ter consciência dela e também detectar na vida dos nossos colegas de ministério é a fidelidade. Ela suplanta, ela é maior, ela é mais importante do que qualquer outra qualificação. Eu tenho certeza que aqui em Brasília também, e os pastores têm também nas extensões, irmãos que muitas vezes não são assim muito polidos, não são assim muito preparados intelectualmente, mas você percebe naquele irmão que às vezes é rude, né? Porque não teve oportunidade na idade oportuna de estudar mais, ou não teve educação de berço, veio lá de uma comunidade, veio lá do interiorzão, e é comum a gente, às vezes, perceber, irmãos, que não é muito polido, não é muito educado, vamos dizer assim, é meio rude, é meio brucutu, é meio grosseiro, mas você nota naquele irmão, com essas deficiências que pode existir em qualquer um de nós, você nota o perfil de fidelidade e de lealdade. E às vezes você tem alguém muito, polido, muito educado, muito manso, mas que você detecta no comportamento dele infidelidade. A qualidade maior para sermos pastores, dispenseiros, ministros do Senhor, acima de tudo, fidelidade. Fidelidade a toda prova, ao Senhor, à sua palavra e ao seu pastor, à sua cobertura, à sua família, aos seus amigos, e aí vem descendo. O homem que é infiel, Provérbios diz que é como um dente quebrado na boca de alguém. O homem infiel é como um pé destroncado. Está lá em Provérbios. Ele manqueja,
O dente quebrado na boca, se alguém já teve, sabe como é um incômodo. Nós precisamos cultivar em nossos corações, acima de tudo, essa qualidade. Fidelidade. Lealdade. Fidelidade é a minha firmeza de propósito. Eu preciso do outro para expressar a minha fidelidade. Lealdade, eu não preciso do outro, eu sou leal porque sou. Porque há em mim formação, caráter, temor. Então, lealdade é a mãe da fidelidade. Guarda isso no seu coração. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos pastores leais e fiéis. E se a gente detecta qualquer sinal de deslealdade e infidelidade, a gente precisa ajudar esse irmão. Não é matá-lo, não é dispensá-lo, a não ser em extremo reincidência e reincidência e reincidência. Então eu quero trabalhar isso com os irmãos, os 3 testes da fidelidade. O primeiro são 3, a distância, o tempo e o fogo. Creio que muitos conhecem essa mensagem. Essa mensagem me abençoou muito ao longo do tempo. E eu, periodicamente, gosto de aplicá-la para mim e para os outros. Primeiro teste, a distância. Segundo teste, o tempo. Terceiro teste, o fogo. Você nunca pode verificar a diferença entre o falso e o verdadeiro até que você o submeta a um teste. Você e eu nunca poderemos notar a diferença entre algo falso e algo verdadeiro até que o submetamos a um teste. Eu conheço um cidadão que trabalhou no caixa de banco muitos anos. E um dia eu perguntei a ele, como é que vocês identificam uma cédula falsa e uma verdadeira? Ele disse, olha, a gente é treinado para isso, mas a gente tem sensibilidade. Como a maioria das cédulas, 99% que chegam, são verdadeiras, quando a gente trisca a ponta dos dedos numa falsa, não passa batido. Não é? Tudo precisa ser testado para que possamos detectar o que é verdadeiro. O ouro, não é? O ourives bota lá aquele líquido, ácido, não sei o quê, e quando é ouro 22, 24, quanto mais fogo bota lá, mais ele vai brilhar, e a impureza vai sair fora. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, irmãos, aos Gálatas 4,18. A distância testa quando somos leais, fiéis ou não. Paulo diz assim aos Gálatas 4,18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Parte B. E não somente quando estou presente convosco. É bom ser zeloso, aplicado, dedicado, trabalhador, comprometido. Não só quando eu estou presente. Paulo tinha percebido que tinha um segmento da igreja da Galácia, que quando ele estava perto, havia muito empenho, muita alegria, muita dedicação, né? Muita presença. Mas quando ele se ausentava, ele percebia que muitos dos seus líderes e dos seus discípulos não tinham o mesmo comportamento. Na presença dele, ok. Na ausência dele, havia um afrouxamento. O meu pastor não está. O meu apóstolo não está. O meu líder não está. Então, irmãos,
nenhuma igreja, nenhuma organização, falando do mundo secular, nenhuma empresa, nenhuma rede de igrejas, nenhuma rede de lojas ou qualquer outro ramo vai prosperar se na ausência do líder, do patrão, do gerente, não houver compromisso, comprometimento. Nós somos, aqui no DF, 96 igrejas. 96. Evidentemente que eu não sou onipresente. Só o Senhor tem esse atributo. Nós somos, no Brasil, perto de 1.800 igrejas. É desnecessário dizer que eu não estarei nunca simultaneamente em todos esses lugares. E você também, de igual modo. Lá na sua extensão, não é? Os coordenadores que vão receber orientação e vão receber treinamento sobre algumas atribuições que nós vamos dar aos coordenadores. Eles não vão estar simultaneamente em 15, 18, 20, 24. Nós precisamos desenvolver, irmãos, esse princípio de caráter, na presença ou na ausência de quem Deus colocou sobre mim, eu serei o mesmo. Eu terei o mesmo comportamento, o mesmo empenho, a mesma dedicação, como se o meu pastor estivesse. Porque eu estou servindo antes do meu líder, o dono da igreja, o Senhor Jesus, que me vocacionou, que me ungiu, o ministério comprovou, houve testificar e foi enviado. Então essa expressão de Paulo é muito forte, é bom ser zeloso, não, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco, mas quando estou ausente também. Guarda no coração isso. Diga glória a Deus. A lealdade não é o que você diz ou faz quando o líder, o pastor está com você. É o que você diz e faz longe dele. Escreva essa frase se você não a conhece. Digite. Faça dela uma bandeira, um slogan. Lealdade não é o que você diz ou faz quando a pessoa está com você. É o que você diz e faz quando está distante. Quantos chegam para a gente e dizem assim: apóstolo, tenho uma aliança com o Senhor. Tu és meu pastor. Eu te amo no Senhor. Conte comigo. Estamos juntos. Para o que der e vier. Eu acredito. Você está dizendo algo bonito, bom, importante de se ouvir, mas você está na minha presença. E na minha ausência? Na ausência do seu pastor, do seu líder, o que é que você diz? Lealdade não é o que você diz e faz na presença. É o que você diz e faz na ausência. Temor de Deus nos leva a ser leais, fiéis. Não temos duas caras. Não temos duas faces. Somos o que somos, na presença e na ausência. Amém, irmãos? Guarda esta expressão. Isso é muito especial. Todos nós já vivemos experiência com gente desleais. E eu não vou contar experiências aqui, mas em Recife, eu acabo contando rapidinho, eu vivi um dos piores momentos do meu ministério. Depois de uns 10 anos em Recife, né? 3 elementos, um morreu,
Um outro mora aqui em Brasília, uma das últimas convenções, ele me procurou chorando, pedindo perdão de tudo, e o outro está perdidão lá. Interessante que esse chegava e dizia, sou um com o senhor, apóstolo. O senhor é meu pai. E era a pessoa de dentro da minha casa, que sentava na minha mesa, no dizer de Davi, comia no meu prato, e levantou contra mim o seu calcanhar. E levantou de forma terrível. Na imprensa falada, na imprensa escrita, na imprensa televisada, com coisas horrorosas, que era tudo mentira, engano, porque eles cometeram aquele último ato que eu preguei aqui, os 7 sinais da deslealdade. Rebelaram e caminharam para a morte ministerial, e 2 deles, ou um deles, para a morte física. Eu lembro que eles diziam para mim, apóstolo não, missionário, eu sou um com você, eu te amo tanto. E aí você dá a vida para eles, você dá o coração, você ajuda, e de repente, basta você dar as costas, e a cara feia da deslealdade aparece em quem tem essa coisa maligna no coração. Nós só vamos crescer, irmãos, debaixo do manto da lealdade, da fidelidade a Deus, a palavra, ao pastor que Deus levantou e colocou sobre você. Isso vale em qualquer escala da cadeia de autoridade, nacional, estadual ou distrital, e também da igreja local. Nós precisamos cultivar lealdade. Falsidade é do diabo. Como é que você diz uma coisa na presença e diz outra nas costas? Como é que você diz que ama, que considera, que tem aliança, que está junto para o que deve é só na presença? Quando vira as costas é pauleira. Isso é espírito do diabo. E quem age assim está fazendo uma péssima semeadura. A lei da semeadura é infalível. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Semeia fidelidade, semeia lealdade, semeia amizade, semeia amor, semeia, irmãos, socorro, misericórdia, e você vai colher exatamente o que você semear. Glória a Deus. Seja seja transparente, passe no teste da distância, não seja zeloso e fiel só na presença. Paulo reclamou disso, isso é de antigo, mas a gente está em obras, e o Espírito Santo está nos ajudando a nos colocar no prumo, de acordo com a sua palavra. Segundo teste, o tempo. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Olha o que Paulo escreve. Maravilho-me. Ele estava assim, esse maravilho-me aí não é positivo não. Ele estava perplexo. Outra tradução deve dizer, colocar de outra forma, não é? Eu estou estupefado, eu estou decepcionado, eu estou desiludido. Maravilho-me, pega aí na linguagem de hoje, de que tão depressa, olha o tempo lá, depressa. Estamos tratando do segundo teste da lealdade. O tempo, os anos, as décadas. Aqui ele está dizendo, maravilho-me de que tão depressa, foi muito depressa, foi muito precoce, que passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O tempo vai nos testar. O tempo de caminhada na mesma igreja, debaixo da mesma cobertura. O tempo é o maior teste. Paulo estava admirado, porque muitos irmãos, rápido demais, tinham deixado o evangelho genuíno e entrado nas misturas das heresias,
judaicas, do judaísmo, etc. e tal. Foi muito rápido. Quero dizer para os irmãos que existe 2 tipos de deslealdade com relação ao tempo: a precoce e a tardia. A precoce e a tardia. 2 tipos de deslealdade com relação ao tempo. A precoce. Vamos pegar um exemplo? Vamos ou não? João capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ver aí a deslealdade precoce, do 65 ao 71. Você conhece o texto. Olha como vai manifestar a deslealdade precoce, rápido demais. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, olha o 66, quando ele muda o discurso, quando ele prega uma mensagem mais profunda, que não era mais multiplicação de pães, de peixe, nem a cura que acompanhou seu ministério, que autenticou seu ministério e que deve nos acompanhar também para autenticar aquilo que pregamos. Sinais, prodígios, maravilhas são indispensáveis, mas agora Jesus muda a mensagem. E quando ele fala de coisas profundas: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí a turma escandalizou. Discípulos o abandonaram precocemente. Olha o que diz: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhava mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também não querem ir embora? A igreja de Jesus murchou naquele momento. Ficaram só os 12. Jesus olha e diz: vocês também não querem ir? Mas o Pedro recebeu a revelação. Olha o que Pedro diz. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Na outra tradução: para quem ou para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O 69. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. 70. Jesus disse, olha agora, ele vai fazer referência a um desleal que não foi precoce. E ele continuou. Ele foi desleal tardiamente, mas foi desleal. Tem uns irmãos que manifestam a cara feia da deslealdade muito rápido. Outros ficam muito tempo. Misericórdia. Judas ficou. Ele não dispersou nessa ocasião. E olha o que Jesus vai falar sobre ele, irmãos. Olha lá. Jesus diz: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, misericórdia, que paulada. Um de vocês é o quê? É o quê? É um diabo. Literalmente, diabo é acusador, difamador, murmurador. Então nós temos aqui 2 grupos: desleal precoce, quando Jesus muda o sermão eles vão embora. Só queria cura e pão multiplicado e peixe multiplicado. Mas o Judas permaneceu. Jesus está trazendo à minha memória aqui, irmão, o Espírito de Deus, quando Paulo reúne lá com os discípulos presbíteros de Éfeso, ele diz: depois da minha partida, lobos entrarão. Se entraria porque estava fora. A gente tem que ter cuidado com os lobos de fora.
Naquela época já tinha muitos lobos. Imagina hoje. A internet está cheia de lobo assim, ó. Gente que anda por aí oferecendo campanha, cuidado com isso. Quem você botar no púlpito, você está dizendo, pode até levar para casa porque é um santo de Deus, viu? E as nossas experiências, com muitos dos itinerantes por aí, são as piores possíveis. São as piores possíveis. Você coloca alguém em posição de autoridade, o que eu tenho eu te dou. O cara está cheio de pombagira, ele vai espalhar pombagira. Está cheio de podridão, ele vai dar o que ele carrega. Mas a transferência é verdadeira também para quem está cheio de Deus. O que eu tenho, eu te dou. Não coloque no púlpito da igreja qualquer pessoa, irmão. Pelo amor de Deus, não faça isso com a noiva. Não coloca um cara que você não conhece só porque ele é carismático, só porque ele opera em dons, só porque ele é bom para levantar dinheiro. Uma vez eu ouvi uma declaração a mais absurda. 50 anos que eu prego o evangelho, mais de 50, eu nunca ouvi uma declaração daquela. O cara teve coragem de dizer, o que eu quero é a igreja cheia. O que eu quero é arrancar dinheiro. Se o cara está bêbado, balançando lá em cima, ou se sai daqui e vai para o prostíbulo, eu não quero nem saber. Eu quero saber do resultado de gente aqui de dinheiro na mão. Isso é pastor? Isso é mercenário do inferno, que trabalha por dinheiro, para arrancar a pele, a carne das ovelhas, impiedosamente, e consumir nos prostíbulos. Está cheio de gente por aí, irmãos. Vocês sabem disso. Paulo advertiu, cuidado com os lobos de fora. Mas no verso seguinte ele fala, e cuidado com os lobos que vão se levantar de dentro. Pastor tem que ter discernimento. O dom mais necessário hoje é o dom do discernimento de espíritos. Que Deus nos dê. Nós estamos zelando de uma igreja, nós não somos um movimento, nós somos uma igreja que está preparando um povo para morar no céu, que está preparando um povo para encontrar com Jesus. E uma igreja genuína vai ter multidão transformada. Não é a igreja cheia de gente vazia, é a igreja cheia de gente cheia. Cheia de Deus, cheia da palavra, cheia dos dons. E quem é cheio de Deus tem a mão aberta, é generoso, e não haverá falta de nada. Você crê, irmão? Você está comigo? Não sei, Deus mandou dizer desse tom e nessa forma. Nós estamos lidando aqui com um auditório que aguenta uma comida mais forte. Então segure e seja fiel à distância e com o correr do tempo. E eu olho para os irmãos aqui e vejo irmãos que 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, está aqui, está seguindo Jesus na casa, fiel à ITEG, fiel à palavra, fiel ao pastor, e eu profetizo que seremos fiéis até a morte. Teve um fato lá em Vitória, irmãos, que aquele dia eu chorei muito. Tinha uma irmã que nós ganhamos, e ela foi uma das obreiras mais dedicadas. Ela tinha um defeitozinho na perna, era a primeira que chegava, a última que saía, zelava de tudo, cuidava de tudo, material de ceia e tal. Outras tantas, mas ela chamava atenção pela dedicação. Essa irmã depois mudou para São Paulo, procurou a Casa da Bênção lá, não lembro mais a cidade, permaneceu firme. Depois ficou doente, doença mortal. E antes de morrer, ela reuniu a família. E a gente sempre falava ao telefone e orava por ela. Ela fez uma exigência para a família. Dizendo, olha, eu vou morrer, mas eu quero ser sepultada com uniforme de obreiras que eu usei durante toda a minha vida,
servindo a Casa da Bênção lá em Vitória e aqui em São Paulo. E cumpriram o último desejo dela. Botaram um uniformezinho nela, lencinho vermelho, bonitinha. É uma coisa simples, mas que demonstra, irmãos, a Casa da Bênção tem um povo fiel. E se brincar, tem gente mais fiel do que certos pastores dentro da própria igreja. Cuidado. Seja um coração fiel, sincero. O que você dizer na presença, diga o mesmo na ausência. Seja aplicado, dedicado, na presença ou na ausência de quem está na cadeia, te protegendo, orando por você, te acompanhando, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tempo é o segundo teste. Deixa eu abreviar aqui que a gente precisa entrar na outra parte. Você pode resistir ao teste do tempo? Responda para mim, você pode resistir ao teste do tempo? Ninguém respondeu, misericórdia. Você pode resistir ao teste do tempo? Quem pode? Quem tem resistido? Quantos anos você está aqui? Quantos anos você caminha aqui? Outra pergunta aqui, essa aqui incomoda um pouco. Você estará aqui quando outros se forem? Você estará aqui quando outros, porventura, forem? Estaremos. Por quanto tempo você permanecerá no ministério? Durante toda a vida. Quanto tempo você pregará as coisas que Deus lhe deu para pregar? Quanto tempo mais tem de passar para que você se rebele contra o seu líder? Você será um desertor precoce, tardio, ou permanecerá até o fim? Quem permanecerá até o fim, faz um barulho aí. Seja assim. Termino agora. Primeiro teste, distância. Segundo teste, tempo. Terceiro teste, fogo. Fogo. O que é que representa o fogo, gente? O que é que representa o fogo, irmãos? Terceiro teste, o fogo. Isso aqui vai pegar a gente, olha só. Fogo representa todos os tipos de pressões que virão sobre você. Essas pressões poderão ser na forma de teste em várias áreas. Financeiro, teste de fogo quando está em uma igreja, uma transferência ou uma instrução da qual não se gosta, pode ser um teste de fogo. O fogo pode ser espiritual, social, matrimonial ou financeiro. Quero desafiar todos os líderes a não se intimidarem com os fogos pelos quais Deus permitirá que vocês passem. Os que saem do fogo ileso são os mais valiosos para Deus. As dificuldades matrimoniais, financeiras, feridas e ofensas não deve torná-lo desleal ao seu Deus. O fogo purga os elementos indesejados da nossa vida. Deus nos refina por meio dessas experiências. Veja Malaquias 3:3. Deus nos purifica através do fogo, dos testes, das provas e das experiências. Olha Malaquias 3:3. Malaquias 3:3. Já está lá. Olha o que diz. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificar os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão
trarão o quê? Eu disse agora há pouco que o ouro é testado no fogo, não é? Quando o garimpeiro extrai o ouro, ele vem cheio de impurezas. Não é assim? Mas para purificá-lo, bota onde? Até ficar puro. A gente passa, irmãos, em muitas provas. Prova de fogo. Nessas várias áreas que nós mencionamos. Financeira, ofensa, transferência, quando necessário. Hein? Pode ser um teste de fogo. Problemas matrimoniais. Quem é que não passa? Mas você nunca deve pensar em divórcio. Deve buscar, sim, a solução do problema e continuar na sua aliança. Amém? O fogo testa. Eu, quando converti, vocês conhecem um pouco da minha história, eu passei numa prova de fogo terrível. Dentro da minha casa, da minha família, meu pai, meus irmãos, meus tios, revoltaram, porque era uma família carola, praticante. Eu, sacristão aqui em Goianésia. Meu tio padre sequestrou o Daniel, literalmente, bateu nele, espancou ele. Quando ele disse, padre, Jesus não é religião, meu moleque sem vergonha. E agarrou o Daniel, quebrou o Daniel. Ele era gordão, Daniel com 14 anos. Comigo ele não bateu, não. Mas virou cão contra a minha família. Eu pegava a Bíblia, meu pai chegava e dizia, está com esse livro podre na mão. Eu fechava no quarto para orar, jejuar e metia o pé na porta. Uma ignorância. Final da vida, coitado. Prostrado na cama. Eu já era pastor em Recife quando ele morreu. Ele me reconhecia como servo de Deus e pedia oração. Minha maior prova de fogo foi quando eu fui para a cadeia, irmãos. 11 dias. Preso. 4 dias na cela e os outros dias na sala livre. Com 17 anos. Sem ser batizado nas águas ainda. O missionário João Batista foi, eu era o co-pastor, o auxiliar, me levaram junto. Levaram ele, levaram o Elias e levaram o Eliseuzinho. E eu ouvia coisas horrorosas. O pessoal chegava de madrugada bêbado e era surra com toalha molhada. Toalha molhada não deixa marca, arrebenta os caras por dentro. Aqueles gemidos, aqueles gritos, aquele pavor de tortura. Meu Deus, onde é que eu estou? O que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Dá para entender? Eu pegava a Bíblia, botava no rosto, a lágrima corria. Jesus, Jesus, Jesus. Com 17 anos. Era para eu ter recuado. Era ou não era? Eu contei isso, não vou me alongar. Deus usou na época o missionário José Roberto, me levou para Belo Horizonte, que me conectou com o missionário Doriel, que me conectou com o Wilson, e o meu ministério deslanchou. Eu preciso de você, você precisa de mim. Há pessoas que Deus vai usar muito para te ajudar no seu ministério. Nós somos a soma de muitas orações, de muitas palavras, de muitas mensagens, e de alguém como Barnabé, que nos chama para perto e diz, vem comigo, vou te ajudar a romper, a caminhar. Então eu louvo a Deus, eu passei por fogo, depois preso em Lafayette, aí eu já era pastor, outra vez, fogo, o delegado, saia da cidade, você vai apodrecer no fundo de um xadrez. Aí eu já era mais maduro e diz, não senhor, no Brasil tem liberdade religiosa, eu pertenço à Casa da Bênção, é uma instituição legal, o advogado vai vir, e quem foi lá foi o Ivo Silva, que morreu há pouco tempo, e me tirou da cadeia, e a igreja de Lafayette tem gerado dezenas e centenas de pastores e de pastoras. Eu estou só contando isso, irmão, não é para me vangloriar, não, eu não sou bambambam, eu sou servo, e isso acontece com qualquer um. Fogo
diferentes áreas. Se não tiver consistência, queima. Mas quando você sai da prova de fogo, você sai melhor que antes. Tiago fala sobre isso. Tenha alegria quando passar por testes, por provas, por tentações, e você vencê-las. Você sai muito melhor que antes. Prova de fogo. Termino agora. Você sobreviveu a quê? Pensa aí um pouquinho, quais foram as provas de fogo? Se eu dar o microfone aqui, todo mundo vai contar muitas provas. Você sobreviveu a quê? Prova em casa, casamento, trabalho, na igreja, na liderança. Às vezes a liderança fere, às vezes a instituição machuca, o sujeito quase que vai, mas não vai, glória a Deus, porque ele entende que a igreja é imperfeita, porque é feita por homens, mas é melhor estar dentro da arca do que fora da arca, porque lá o dilúvio leva. Aleluia. Sobreviveu a quê? O segundo homem do cristianismo nos dá uma lista do que ele sobreviveu. As provas de fogo, irmãos, deixam cicatrizes que valem mais do que um diploma de teologia, de PhD em divindade. Quando os falsos apóstolos quiseram desacreditar Paulo, ele só disse assim: espera um pouquinho, eu vou contar para vocês as provas de fogo que eu passei e como eu sobrevivi. As credenciais que Paulo coloca. Eu termino com a leitura apenas do texto. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do verso 23. Olha o que Paulo vai dizer para aqueles cabras que eram falsos e queria desacreditá-lo. Ele falou: espera aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de por onde eu passei, de onde eu vim, as provas de fogo que eu venci. Aleluia! Olha lá, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muito mais, alguém lê para mim? Obrigado. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos. Para aí um pouquinho, irmão. 5 quarentenas. A pena de açoite era 39 açoites, 40 menos 1. Não podia chegar aos 40. E você lembra o que era o açoite, não lembra? Um chicote de tiras de couro cru, com objetos cortantes nas pontas, ossos, metais. O cara que seria torturado era amarrado, curvado em um tronco, e 2 carrascos revezava, um à direita e o outro à esquerda. A história mostra que alguém submetido à pena de açoite, muitas vezes morriam durante o açoite. Jesus submeteu. Por isso Isaías diz, ele foi moído, dilacerado, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Paulo recebeu, não foi um só não, 5 vezes foi açoitado. Por isso que ele diz assim, trago no meu corpo, não só as marcas de caráter, mas as cicatrizes, homens que essa terra não era digno deles. Oh, irmãos, que Deus nos deu homens, líderes, com esse perfil de firmeza, de lealdade, de prova. E é esses homens que vão ser usados poderosamente numa grande obra do Senhor. Olha o que mais ele diz lá, e cala a boca daqueles falsos. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado. Lembra? Lá na cidade de Éfeso, não, foi
Listra. Ele foi apedrejado, irmão, e foi arrastado como morto, e colocado fora das portas da cidade, no monturo, como morto. Para o cara ser dado como morto, ele estava todo arrebentado. Aí o milagre acontece, lembra? Os irmãos chegam, a hora, ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e... eu vibro com Atos dos Apóstolos. Glória a Deus! Que coisa forte! 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. O que mais, Paulo? Em viagem muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Fechou a boca de todo mundo. Fala comigo. Distância, fogo e tempo. Distância, tempo e fogo. Vamos botar em ordem, vai. Distância, tempo e fogo. Fidelidade ao Senhor, à palavra, ao ministério, à liderança. Sai daqui com esta frase: fidelidade não é o que eu digo na presença de alguém, é o que eu digo e faço na ausência. Deus te abençoe. Fecha os olhos, sentadinho mesmo. São 10h20. Pai, somos imperfeitos, somos falhos, nós queremos melhorar, Senhor. Teu Espírito formata em nós o Teu caráter. O Teu Espírito trabalha em nós formatando o caráter de Cristo, da sinceridade, da lealdade, da fidelidade, da santidade, da humildade, da submissão, da obediência. Estamos em obra, Senhor. Ajuda-nos. Tua palavra é água que nos purifica. Tua palavra é martelo que quebra a pedra da incredulidade que muitas vezes há em nós. Tua palavra é espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções mais secretas do coração. Tua palavra é como prumo que nos coloca na vertical. Alinha-nos para o que o Senhor quer fazer. O Senhor continua trabalhando em nós, para trabalhar muito mais através de nós, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é o nosso modelo, o nosso padrão. Deus abençoe os irmãos. Guarda esta reflexão, viu? Reproduza, se você já pregou essa mensagem. Tem mensagem, irmãos, ensinos, que a gente precisa pregar, não é 1, 2, 3 vezes, não. É sempre. Sempre. Paulo dizia: não me envergonho de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Não tenha vergonha de ensinar, de pregar o mesmo tema, a mesma mensagem, muitas vezes. Tem gente que está careca de ouvir, mas não está careca de fazer. Desculpa aí os calvos, viu, irmãos? Quem está feliz nesta manhã? A palavra de Deus, quando nos exorta, é para o nosso bem, né? Se é para mim, alguma coisa me pegou, Senhor, eu quero mudar nisso. Me ajuda, e eu serei um novo pastor, uma nova pastora. Muito bem. Antes que o bispo Palarone entre com a segunda parte, olha para cá. Eu estava orando aqui hoje. Aquele cantinho ali já tem uma almofadinha ali que o pastor Fábio está deixando lá para a gente todo dia, né? No devocional aqui tem sido algo extraordinário. Eu estava orando ali, o Espírito Santo me fez lembrar de uma experiência que eu li há algum tempo,
envolvendo 2 avivalistas, mudando um pouco o tom agora. Um era George Whitefield e o outro era John Wesley. Certamente os pastores que são estudiosos, leitores, já devem ter ouvido, já devem ter lido sobre George Whitefield e sobre John Wesley, né? Os 2 foram avivalistas, século XIX, usados poderosamente na Inglaterra, Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. E tem uma história interessante sobre ambos. George Whitefield era um pregador eloquente, era um evangelista de massas. E diz na sua biografia que tinha um vozeirão que, sem microfone, ele pregava para 10, 20, 30 mil pessoas. Era uma coisa assim fenomenal. O George Whitefield, o ministério de sinais, prodígios, maravilhas, de campanha, de movimento, era o estilo de ministério dele. E John Wesley, cheio do Espírito, ele não tinha um ministério de multidões, como George Whitefield, mas ele criou aquilo que foi chamado na época salas de estudos, classes, de estudos da palavra. Havia uma diferença do perfil de ministério. Multidão, George Whitefield, cheio do poder, da graça, da glória, e John Wesley, classes de ensino. No dia que John Wesley morreu antes de George Whitefield, George Whitefield fez uso da palavra no culto fúnebre. E ele usou uma seguinte expressão, dizendo: John Wesley foi meu conterrâneo, companheiro, contemporâneo de ministério, e eu reconheço que ele foi mais sábio que eu. Ele desempenhou melhor que eu, porque eu juntei multidões, fiz grandes movimentos, mas acabei praticamente só e com uma igreja extremamente reduzida. John Wesley não levou multidões, mas ensinava em classes, discipulando, derramando como que um funil na boquinha de cada um, os princípios da palavra. E ele próprio reconheceu: John Wesley foi mais sábio que eu terminei quase que só, estou quase que só, e ele deixou o que nós conhecemos hoje como igreja metodista, até hoje, com milhões e milhões de membros no mundo inteiro. Essa reflexão é muito importante. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus exerceu o ministério tríplice. Convenção passada eu preguei sobre isso. Eu não estou aqui desmerecendo o ministério de multidão. Eu sou evangelista, eu amo multidão. Quem não ama? Jesus também pregava para a multidão. 20 mil, 5 mil homens lá na multiplicação, uma média de 4 por família, 5 vezes 4, 20. Tinha no mínimo 20 mil pessoas. Jesus pregava para a multidão na praça, na praia, por onde ele ia. Mas dá uma olhadinha só, Mateus 9, 35 a 38. Olha o ministério equilibrado do nosso modelo. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando. Primeiro ele exerceu o ministério de ensino, porque o que vai perdurar é o ensino, é o entendimento, é a fé inteligente, é o que entra e fica, é a palavra.
Jesus, então, em primeiro lugar, exercia o ministério ensinando. E lá em Mateus 28, ele diz: ide, fazer o quê? Ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. A igreja tem que ter atenção voltada para o ministério do ensino, do discipulado. Paulo escreve para Timóteo e diz assim: o que de mim ouvistes, confie a homens idôneos para ensinar aos outros. Você vê aí 4 gerações. Paulo, que de mim ouviste, Timóteo, confia a homens idôneos para derramar, passar para outros. Jesus é o meu modelo. Ele ensinava, mas não só ensinava, pregava. Ensino é uma coisa, pregação é outra. Ele pregava no ar livre, ele curava, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos, ele pregava de forma eloquente, mas ele ensinava. E a terceira área do ministério de Jesus, olha, levanta o texto lá: curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A Casa da Bênção tem que ter e seguir esse modelo: pregar, ensinar e operar no sobrenatural. Curar os doentes, libertar os endemoniados, manifestar os sinais, prodígios e maravilhas, como no princípio. Amém, irmãos? O Cristo que disse em Marcos 16, ide, pregai, curai, expulsai, é o Cristo que disse em Mateus 28, fazei discípulos e ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Igreja equilibrada. Igreja equilibrada, ela tem adoração, ela tem discipulado, ela tem ministérios, ela tem evangelismo, ela tem tudo, e ela alcança o povo. Que assim seja, irmãos. Deus abençoe.